É sério o que a igreja vem passando. Mas Deus nos ama tanto, que Ele promoverá algo sobrenatural nos próximos tempos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra particularidade de João 3,16 é que nós temos a tendência de ficarmos com a parte que mais nos interessa. Eu sou assim. Se eu quero uma coisa, e a Cristiane que é o meu caixa forte. Mas como eu quero, então eu chego na Cristiane e falo, Cristiane, olha esse sapato, eu estou querendo ele, o que você acha? Vamos comprar? Aí ela faz aquela cara de xerife de quem manda, né? De quem tem a percepção do dinheiro. Ela olha assim e fala, quanto que é? Eu falo 70. Aí ela pega no precinho que está pendurado, ela fala, 70 não, Emerson, 79. Mas eu falei 70, porque 79 é bem dizer 80. Nós fazemos assim também com as coisas que nos agradam. Porque a grande maioria sabe o versículo 16 de cor. Mas você já leu o 17 com atenção? Veja comigo. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha o 18, como que fica estranho. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê será condenado, está escrito na sua Bíblia. Não, na minha Bíblia está escrito assim, já está condenado. Olha que interessante, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Pastor, onde você quer chegar com isso? O senhor começou dizendo que o tema é o amor de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. É interessante, irmãos. Deus ama tanto eu e você. O nosso destino não era o céu. O meu e o seu destino não era o céu. Porque nós já estávamos condenados em Adão. Nós já fazíamos a nossa vontade ao nosso próprio deleite, ao nosso bel prazer, da forma que nós queríamos. Muitos aqui têm uma história de vida que foi totalmente desregrada, pelo menos a minha foi. Não vou falar de ex-tudo, não. Mas o nosso destino não era o céu. Então o amor de Deus para conosco, Deus amou o mundo de tal forma que nós já estávamos condenados. Portanto, tudo que acontece no mundo de errado, na minha e na sua vida, não é culpa de Cristo. Porque Ele veio para salvar o mundo, Ele não veio para condenar. Teve uma influencer muito famosa aí que disse na internet que gosta de Jesus. Quem atrapalha Jesus é quem segue ele. E eu fiquei nervoso com essa história. Outros colocam a culpa de tudo que acontece em Deus e em Jesus. Eu quero te dizer, Deus não tem nada a ver com um monte de coisa que acusam ele aí. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Ele é bom a ponto de ter dado o filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Se hoje nós temos paz, se hoje nós podemos sentir a presença dele, igual nós sentimos hoje, como cantamos, ele é Deus conosco, sempre perto está, nunca falhará. É porque Cristo veio aqui. Nessa noite,
eu quero encorajar você, diante da palavra, a entender que por mais luta que tenha na sua vida, não significa que Deus esqueceu de você. Quarta-feira passada foi muito bem falado aqui pelo irmão Carlos Neves. E eu tomei posse dessa palavra. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está distante. Eu vou pedir para projetar 1 Timóteo 2,4 ali, para não atrapalhar a sua linha de raciocínio. Deus, ele tem um desejo, somente um. E Paulo diz isso a Timóteo. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E Deus, o desejo dele, somando os 2 versículos, quer dizer que ele não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos e que tenham o pleno conhecimento da verdade. Mas ele dá a dica, só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o homem que veio aqui em forma de homem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que milagre não significa passaporte para o céu. Pastor, você vai pregar contra milagre? Não. A palavra que Deus colocou no meu coração tem a ver quando o milagre não acontece na sua vida. Sabia? Sabia que a tendência de um evangelho triunfalista que diz que não é pregado nessa igreja aqui o evangelho triunfalista. O evangelho que é pregado nessa casa de oração é o evangelho puro, simples e verdadeiro e que funciona. Mas o evangelho triunfalista diz que se você está com problemas, possivelmente você está em pecado. E isso não é verdade. Sim, é verdade, mas não é regra. Não está acontecendo nada na sua vida, possivelmente você está em pecado. Nessa noite nós viemos aqui para pegar essa palavra, transformá-la em vida. Usufruímos dela durante a semana. Milagre não significa passaporte para o céu. E problema não significa que Deus está ausente. Não significa que Ele está distante. Simplesmente, Deus é bom. Ele faz milagres para todos aqueles que Ele julgar que é necessário. Se o milagre não aconteceu, não se preocupe. Ou ele vai acontecer, ou Deus entendeu que dá para você viver sem ele. Eu não sei o que você precisa. Mateus 5,45 vai dizer assim: para que vos torneis filho do vosso Pai, que estás no céu, pois que ele faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus, derrama chuva sobre o justo e sobre o injusto. Pastor, me situa nesse negócio. Deus, ele faz o sol nascer para o justo e para o ímpio. A chuva cai na lavoura do agricultor e cai na lavoura do traficante. A chuva faz a erva crescer. Deus é bom. Então, ele não quer que ninguém se perca. O Deus que faz o sol tanto para o justo quanto para o ímpio, realiza milagres deliberadamente para ambos. Mas isso não significa passaporte para o céu.
Essa ministração, esse compartilhar, ele nasceu de um bate-papo, um pequeno evangelismo que eu fiz essa semana. Uma pessoa veio me perguntar algo e a conversa veio parar aqui. E ali, durante alguns minutos, pudemos compartilhar Jesus Cristo com aquela vida. E é impressionante você ver o poder que a palavra de Deus entra na vida da pessoa. Os olhos dessa pessoa brilhavam como fogo, enquanto a palavra de Deus que ia saindo da nossa boca e ia entrando. E a conversa saiu justamente dentro desse tema de milagres. Milagre de Deus, irmãos, não significa passaporte para o céu. Eu já visitei pessoas na UTI, colegas meus, amigos, que estava praticamente morto. Um jovem do tamanho do Alan, quando eu cheguei na UTI, acidente de moto, ele estava tão inchado, mas tão inchado, que ele estava maior do que eu. Quando eu orei por ele, saiu um líquido de dentro dele. Eu achei que ele ia a óbito naquele exato momento. Mas era a resposta de Deus, que a vida vinha chegando. Dali, foi só alegria e alta. Pergunta para mim se esse jovem serve a Jesus hoje, e ele é uma testemunha ambulante do que Deus fez na vida dele, porque ele estava praticamente morto. Ele não serve Jesus. Ele continua vivendo uma vida de impiedade. A rede social dele é daquele jeito que você já imagina. Amo ele do mesmo jeito, mas o milagre não o levou para o céu. Eu sei que hoje ele pode ter um encontro genuíno com Cristo. E esse milagre pode vir a gerar frutos e ele contar para os 4 cantos desse mundo que ele é um milagre. Mas isso até hoje não aconteceu. Pastor, você está jogando uma praga? Não, eu estou contando que milagres não são passaporte para o céu. O milagre quer dizer que Deus é bom. O milagre é um mimo de Deus. Quem disse que Deus é obrigado a fazer milagre? Deus não é obrigado a fazer milagre. Ele distribui milagres deliberadamente segundo a tua vontade. Segundo João Calvino, que é mais duro do que o pastor Emerson, ele diz que o milagre só pode ser caracterizado milagre se de alguma forma ele vai glorificar a Deus. Quando eu entendi isso daí, eu falei, o cone ficou mais estreito. Porque às vezes nós pedimos alguns milagres que só vão exaltar a nós mesmos. Quando eu entendi isso, falei, meu filtro de milagre ficou um pouquinho mais prejudicado. Nosso Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que o povo que mais viu milagre na terra, quem sabe qual é? O povo que mais viu milagre na terra foi o povo que não entrou na terra prometida. Não perseverou. Alguém aqui participou de alguma praga do Egito? Você que está aqui? Você viu a terra se tornar em trevas? Você viu o rio que corre ali embaixo virar sangue, igual o Nilo virou? Você viu praga de gafanhoto? Alguém aqui viu alguma praga do primogênito matar o filho mais velho de toda a casa? Alguém aqui passou por isso? Pois é, o povo que mais viu o milagre viu. Alguém aqui por acaso viu o mar se abrir diante de você? E você passar pelo Mar Vermelho e aquela parede, assim, ó. Você imagina os peixes olhando. E o povo passando, e como se fosse aquele aquário. E um olhava para o outro assim e falava, meu São Jesus dos crentes.
Pois é, o povo que viu isso com seus olhos, ali, ó, os olhos deles, não entrou na terra prometida. Alguém aqui já viu pão descer do céu? Aqui em Paraná a gente vê gelo. Terra fria da pega, que nem diz na minha terra. Interessante que eu chego nos lugares, nos mercados, né? O pessoal vê pelo sotaque que eu não sou daqui. Aí o pessoal me anima. Diz assim, ainda nem começou o frio. Eu falo, amém, obrigado por me dar esse acalento. Obrigado. Na minha terra é ar-condicionado 30 dias por mês, toda noite. No 24 graus ali, tranquilo. Vamos lá. Voltando. Alguém aqui já viu água sair da rocha? No deserto? Sede? Deus disse para Moisés, toca na rocha. Mas aquele povo deu tanto na cabeça de Moisés que em vez dele tocar na rocha, ele bateu. A rocha se abriu e veio uma torneira. Jorrou, como se abrisse um registro. E o povo saciou a sua sede no deserto. Aí o povo enjoou de pão. Uma bela de uma manhã, Moisés apresenta essa causa diante de Deus. Deus fala, esse povo vai ver quem é Deus. Começou a chover codorna do céu. A Bíblia diz que esse povo comeu tanta codorna que saiu carne pelo nariz. Está escrito na Bíblia, não estou aumentando. Tinha pão que desceu do céu, mas codorna fizeram um x-frango. O povo que mais viu milagre não recebeu um passaporte para a terra prometida. Eu vim dizer para você que às vezes pode estar demorando o seu milagre, mas não significa que Deus abandonou você. Nós viemos aqui lembrar nessa noite que o evangelho triunfalista tem feito muitas pessoas se achegarem a Deus, mas também grande é o número de pessoas que têm saído da presença de Deus, porque as coisas não funcionam para todos da mesma forma. Mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, nós temos na Bíblia, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 16. A partir do verso 19. Vai dizer assim, pode acompanhar da sua Bíblia, por favor, quem trouxe Bíblia. Havia um certo homem rico que se chamava, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. Havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. 21. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. 22. Assim, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado.
Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima, repita comigo, para cima, e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. 24. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a essas chamas. 25. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te, lembra-te de que recebeste todos os seus bens durante a sua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. 26. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. 27. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. 29. Contudo, Abraão lhes afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Leia o verso 26 novamente comigo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós. Olhe para cá. Sabe qual o nome desse abismo que foi colocado entre os dois? O abismo que foi colocado entre os dois chama-se vida. A vida, aqui na terra, é o abismo que definiu a distância do rico e do mendigo. Aqui nós vemos a história que Jesus conta. Essa história não existiu. É uma parábola. Jesus está contando porque os fariseus não criam que Jesus era o Filho de Deus. Mas aqui Jesus está instruindo eles e nos lembrando que às vezes uma vida regalada, uma vida coberta de tudo que é bom, sem problemas, sem ausências, sem necessidades, não significa um passaporte para o céu. O texto é autoexplicativo. Não precisamos puxar muitas revelações dele. Coloquei ele aqui para te lembrar e me lembrar que o nosso Deus é o Deus que nos lembrou. Jesus Cristo disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem a tudo consomem, mas ajunteis tesouro para vós no céu. O tesouro desse mendigo estava no céu. Ainda que ele não tenha contemplado milagres, ainda que ele não tenha contemplado a cura, ainda que ele não tenha contemplado fartura, mas ele tinha um lugar determinado para onde ele iria. Às vezes a cura do câncer não vem no filho do pastor. Às vezes a cura da enfermidade não vem na vida do crente. Porque as enfermidades, os problemas e os percalços, para Deus, são nada. Nós precisamos entender que Deus ele não está distante. Às vezes ele está somente em silêncio. E o silêncio é para provar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro. Mas
é necessário que eu e você sejamos provados para ser aprovados. Tentados nunca, mas provados sempre. A Bíblia diz que Deus não tenta, porque Ele não pode ser tentado. Mas a prova vem a todos os dias para mim e para você. Em que você tem se apoiado nos dias maus? Nessa noite o Senhor pega essa palavra e diz para mim e para você: persevere, vá até o final, porque no final sempre tem a recompensa do justo. Às vezes temos problemas. Como eu disse hoje na aula da manhã aqui. A gente olha, tem pessoas que vendem a vida delas como se fosse propaganda de margarina. Aquelas propagandas de margarina onde todo mundo chega, está à mesa dando risada e me passa o presunto, me passa a margarina. A propaganda da Doriana, bem antiga. A vida não é propaganda de margarina. A vida é ao vivo e a cores. Nós temos problemas. Mas esses problemas não significam que Deus nos abandonou. A Bíblia diz aqui que Jesus, contando essa parábola, ele diz: os cachorros vinham comer, lamber as feridas desse mendigo. Ele tinha lepra. Lepra era incurável. Mas para Deus, não tem lepra no céu. Alguém imagina o céu com passarela e rampa para cadeira de roda? Quem aqui imagina um céu assim? Será que no elevador do céu vai ter braille para os cegos pegar o elevador para ir no andar de cima conversar com o chefe? Será que no céu vai ter piso tátil para o cego ir naquele piso todo desenhadinho para o cego? Não. No céu nós receberemos um corpo glorificado. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais trevas. A lua, as estrelas e o sol cairão e não necessitarão mais brilhar, porque Jesus Cristo será o sol que brilhará o dia todo. É esse o dia que eu e você devemos ansiar, ainda que esteja ruim aqui. Está ruim? Aguenta. Está difícil? Suporte. Está com medo? Vá com medo mesmo. Foguete não dá ré. Nós precisamos, queridos, de tempo em tempo, receber do Espírito Santo essa instrução para que nós possamos perseverar. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são terríveis. Creio que Ponta Grossa não está diferente. Não entendo muito aqui do trânsito, mas quando eu passo na região comercial aí, nós vemos várias portas de comércio fechadas. A renda do brasileiro caiu uma média de 30%. Tá difícil? Tá. Era necessário que acontecessem algumas coisas no Brasil? Eram. Mas a Bíblia diz: mas o meu justo viverá pela fé. É comerciante receoso de investir. É a indústria precisando demitir. Mas eu quero te dizer que o justo viverá pela fé. Nós vamos viver pela fé. Nós precisamos nunca nos esquecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o contrário, Emerson? O contrário também é verdade. Quem não crê já está condenado. Só existe um caminho e um mediador entre Deus e o homem: Cristo Jesus. É por causa de Jesus que eu e você hoje podemos contemplar com os olhos da fé esse céu que eu acabei de falar aqui. É por causa dele que nós estamos aqui e é por causa dele que nós vamos perseverar até o final. Não será fácil.
Último versículo. 1 Pedro 4:18. Quatro 17, por favor. Um antes. Olha o que Pedro fala para a igreja. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 18. E se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio, o pecador? 19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Eu não escandalizo com mais nada que acontece na igreja de Jesus. E você, eu te dou um conselho, não escandalize. Nem converse. Você viu quem caiu? Você viu o que aconteceu? Fulano do altar, Beltrano saiu, pastor Ciclano caiu, que não sei o que lá. Isso não me espanta nada mais. Sabe por quê? Jesus está para voltar. E o versículo 17 diz: chegou a hora de começar o julgamento. E ele começa pela casa de Deus. Deus não vai mais se deixar enganar. O pastor estava indo tão bem, por que o senhor foi fazer essa última parte? Porque se não fizesse, não era o pastor Emerson. Porque o papel profético é esse, apontar o caminho. Nós precisamos entender, de uma vez por todas, que nada mais pode nos causar escândalo. E o texto é tão escandaloso que Pedro, o nosso amigo Pedrão, aquele que era impetuoso, colocou o versículo 19. Porquanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida ao seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Persevere. Está demorando o milagre? Eu não vim aqui hoje frear milagre nenhum. Nós vamos orar por milagres aqui. Não sou contra milagre, mas eu preciso entender que enquanto ele não acontecer, ele não pode ser parâmetro para determinar se eu sigo ou não caminhando com Jesus. Não pode. Não podemos tropeçar numa coisa tão simples. Afinal de contas, Deus é o dono do milagre. Ele faz milagres para quem Ele quiser. Nesse exato momento, tem um ímpio, talvez, uma pessoa má, recebendo uma cura em um milagre de uma doença incurável. E nesse mesmo momento, deve ter uma família de santos, justos e piedosos, perdendo seu filho para a leucemia. É a mais da pura verdade. Mas isso não é motivo para eu e você desfalecermos, porque Deus continua sendo soberano. Essa criança que está partindo nesse exato momento, não sei aonde, em qualquer lugar do mundo, ela está indo para os braços do Pai. Porque, como eu disse na parábola do rico e do mendigo, a diferença entre os dois é uma coisa chamada vida. E nós temos essa vida hoje para determinarmos onde vamos passar o restante da eternidade. E tem gente que acha que vida eterna é somente com Deus. Eu quero te dizer que a vida eterna existe. A vida eterna existe. Vou repetir mais uma vez. A vida eterna existe. Nós temos a vida temporária, que dura 70, 80, 90, máximo 100. Nós temos a vida temporária para decidirmos qual local nós vamos passar a vida eterna. Porque ela existe. Ou existe no andar de cima, onde o mendigo estava, ou ela existe no lugar de baixo, onde o rico estava, porque a Bíblia diz: e lá de baixo
Ele olhou para cima e gritou: Abraão! A vida eterna existe. Ou é no andar de cima, ou é no andar de baixo. Nós temos a vida temporária para determinar para qual andar nós iremos. Quero pedir ao Ministério de Altar para vir aqui nos ajudar. Vamos orar. Vamos orar para que... Pastor, nós vamos orar por quê? Nós vamos orar para não desistir. Nós vamos orar para perseverar. Nós vamos orar para que essa palavra seja uma vitamina na minha vida essa semana e me deixe turbinado. Nós vamos orar para que nós possamos nunca nos esquecer que ainda que estejamos na prova, que Deus esteja em silêncio, Ele não está distante. Bendita essa frase do nosso irmão Carlos Neves. E eu me apropriei, porque é a mais pura verdade. Fique em pé. Jesus Cristo pagou um preço. Ele foi para a cruz. Deus olhou para ele e disse: chegou o seu momento. Eu, como muita gente, achava que Jesus Cristo tinha ido para a cruz para pagar um preço, porque nós devíamos para o diabo. Mas não é assim. Quando nós vamos estudar a fundo, o preço que foi pago para Deus. O que Adão fez, deixou a humanidade em débito. Mas o meu e o seu Salvador, Ele foi para a cruz, por amor de mim, por amor a você. E Ele não quer que ninguém se perca, que todos sejam salvos e tenham o pleno conhecimento da verdade. Vai ser fácil? Ninguém falou que seria fácil. O apóstolo Pedro, que caminhou com Jesus, escreveu: se é com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio? Não será fácil. Mas Ele está aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui achando que está demorando. Talvez você chegou aqui achando que você é um caso sem saída. Ou a situação que você está passando amanhã, ela é o seu final. Deus não está ausente. Ele está só em silêncio. E nessa noite, de repente, quem precisa falar é você. Eu creio em um Deus que faz milagres. Tudo que eu preguei aqui, eu vou continuar pregando, mas eu vou continuar acreditando e perseverando no milagre. Eu preciso de vários milagres. Quando Deus achar que está na hora de falar para o anjo: libera o milagre número 5 da lista do Emerson, o anjo desce e entrega. Pulou o 4, mas veio o 5, o número 5 da lista. De repente na sua lista não veio o anjo com nenhum. Pode ser hoje. Mas se não for hoje, persevera. 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 Deus vai levantar a tua empresa. Deus vai levantar você. Talvez você chegou aqui hoje falido lá na sua empresa, no seu relacionamento. Eu quero te dizer: o Deus que eu conheço, Ele realiza milagres. Mas de todos os milagres que Ele realiza, o maior milagre
é o milagre do novo nascimento. Esse é o maior. Lucas capítulo 10, Jesus manda 70 discípulos fazer missão. Passado um tempo, eles voltaram da missão e foram contando para Jesus as novidades. Senhor, nós colocávamos as mãos nos enfermos, eles eram curados. E Jesus falava: é, meu filho. Eles: é, Jesus. O outro vinha e falava assim: nós colocávamos as mãos nos leprosos, eles ficavam limpos na hora. E Jesus: é mesmo? Eles: é, nós estamos demais, nós somos fera. E Jesus olhou e falou: é verdade. Daqui eu via Satanás cair do céu, assim, ó, vocês destronavam ele das regiões celestiais. Mas Jesus continua: mas alegrai-vos não porque vocês operam um milagre, alegrai-vos não porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrai-vos principalmente e unicamente porque o meu Pai escreveu o nome de vocês no livro da vida e deu um reino para vocês. O nosso reino não é aqui. O nosso tesouro não está aqui. Carro, casa, bem, joias, emprego, empresa, tudo vai ficar. O nosso reino não é daqui. Você é uma pessoa sobrenatural, porque o natural é desse mundo, mas Deus te escolheu para ser sobrenatural. Deus me escolheu para ser sobrenatural. E aquele que é sobrenatural, ele caminha sobre o natural. Vamos passar por cima de tudo. Caminhe sobre o natural. Se o natural está ruim, caminhe por cima dele. Porque Deus faz. Ele é fiel.